Olá, pessoal! E hoje vamos terminar de gravar o vídeo Espiritismo. Isso, Espiritismo. Que eu já tinha gravado, já tem umas 3 semanas ou mais. Só que eu postei 2 ou 3 vídeos antes. Então, segunda-feira agora vai ser lançado... Agora não, né? Porque esse vídeo vai ser lançado depois. Mas segunda, dia 5, vai ser lançado o primeiro Espiritismo, né? Que eu fiz a gravação. E o próximo, a segunda, vai ser esse que eu tô gravando agora. Então, eu só tinha gravado 10 e agora eu vou terminar os outros 13. Eu não sei se vai dar para gravar tudo hoje, né? Porque é muita coisa e é muito assunto. Mas qualquer coisa eu faço outro vídeo. Então vamos lá começar em Deuteronômios 13, capítulo 13, o verso do 1 até o 4. Devemos deixar-nos influenciar por sinais ou maravilhas realizadas pelos que procuram desviar-nos de Deus e da sua lei? Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, e dizer vamos após outros deuses, né? Tipo, seguir outros deuses que não conheceste e desviamo-los, não ouvirás as palavras deste profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o coração, de toda a vossa alma, amardes após o Senhor vosso Deus, e a Ele temereis, guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, e Ele servireis, e a Ele vos achegareis. Então, aqui tá falando que se um profeta, né, ou alguém falar, tive um sonho e foi revelado tal coisa, que não estiver em conformidade com a Bíblia e com os mandamentos de Deus, né, os do 20, né, os 10 mandamentos, então não é para você dar ouvido a esse tipo de coisa, porque não vem de Deus. Porque tudo que vem de Deus está em conformidade com a lei de Deus e toda a Bíblia, né? Que é o que Deus fala, né? Se não falardes pela lei e pelos profetas, que seja anátema, tipo, que seja... Tipo, não escuta. Se não falar em conformidade com toda a Bíblia e nem com a lei de Deus, então você nem escuta, deixa falando que não é de Deus. Aí aqui tá falando que mesmo se, tipo, ele falar e fazer um sinal ou um prodígio, lá, alguma coisa na sua frente, e falar que foi de Deus, se não tiver em conformidade com a Bíblia, então não adianta. Porque Deus é bem claro, ele diz aqui em Deuteronômio 13, né, do 1 ao 4, que a pessoa pode ter sonho, pode fazer até milagre lá na sua frente, pode fazer sinal lá, acontecer, mas se não tiver de acordo com a Bíblia e com a lei de Deus, então isso daí não serve de nada.
que é o que tá escrito aqui. Não sou eu que tô falando. É Deus tá falando, né? Pela sua palavra. Então, porque assim, no Espiritismo, né? Eles falam com espíritos, que o espírito revelou, que isso e aquilo, mas na verdade não é de Deus, né? Porque Deus não fala para você falar com espíritos. Deus também não fala para você falar com mortos. Deus também não fala para você falar com anjos. Deus não fala para você falar com sei lá, qualquer dessas coisas disso daí, nada a ver. Então, quando Deus fala para você falar, é para você falar diretamente com Ele, em oração. Então, se for para você falar com o anjo, você não pode falar com o anjo. Porque o anjo, o inimigo, o anjo caído, né, o diabo e Satanás, os seus anjos, eles continuam sendo anjos. Aquele desenho lá com chifre e rabinho, com aquele... parece um garfo na mão, esqueci, um tridente. Esqueci. Dali é tudo mentira. Porque ele só caiu igual a gente. Quando a gente peca, a gente não cria, né, um chifrinho, um rabinho e não fica espetando os outros. É no sentido de falar que a gente faz isso, né? Que a gente se mostra, tá mostrando de quem é filho. Então, se você é filho de Deus, você não vai estar falando ou, né, apunhalando alguém pelas costas. Então, o anjo caído, ele continua sendo anjo, tem a aparência de anjo, tem até o brilho de anjo, né? Porque Deus fez eles assim, mas não tem a glória de Deus, que é aquela roupa especial de anjo de Deus. Tipo, Adão e Eva tinham a glória de Deus, que era a veste que brilhava. Os anjos de Deus têm essa veste ainda. E os anjos caídos não têm mais essa veste. Eles têm um brilho de anjo, mas não é com a glória de Deus, é sem a glória de Deus. Então, eles podem aparecer como anjo de luz, porque eles ainda têm essa luz de anjo, mas não tem mais a glória de Deus, que é uma luz que maior ainda, maior que a do sol, né? Então, por isso que quando os profetas, né, quando alguém viu o anjo em forma de anjos, eles caíam no chão querendo adorar, porque acho que é coisa de ser humano, sei lá. Mas, e vai ver, o nosso cérebro confunde achando que é Deus, não sei. Mas a gente cai no chão e dá essa, tipo, vontade de adorar, sei lá. Mas todos que viram anjos em forma de anjo, eles caíram com o rosto no chão, né? Então, a gente é muito fácil ser enganado. Por isso que Deus fala que mesmo se fizer sinal, prodígio, e se ele falar e as coisas se cumprir do jeito que falou, se não tiver em conformidade com a Bíblia e nem com a lei de Deus, não dá ouvido. Simples assim. Mas bora continuar, senão eu vou continuar falando. Em Jó, capítulo 14, e o verso 20 e 21, o que os mortos sabem do que acontece com os vivos. Tipo, os mortos sabem do que acontece com os vivos? Tipo, sei lá, o meu tio que morreu, ele sabe o que acontece comigo? Aí aqui tá falando. Tu prevaleces para sempre contra ele, e ele passa, mudas-lhe o semblante e o desperdes para o além. Os seus filhos recebem honras e ele não sabe. Então aqui tá falando que não sabe. Então, os mortos, eles não sabem o que acontece com os vivos, porque eles estão mortos, estão enterrados, estão na sepultura,
que também é chamado de inferno. A sepultura literalmente se chama inferno, tipo, no original grego, né? Porque esses versos tá no... quer dizer, em João, Novo Evangelho, Novo Testamento, ele foi escrito no grego, né? E o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e aramaico. Então, tanto em um quanto no outro, inferno significa sepultura, literalmente. Que no caso, a gente costuma falar que é o quarto de dormir. Que nada mais é do que a cova. Que a pessoa vai descansar, né? Até Jesus voltar ou até depois dos 1000 anos. Se você ainda não sabe desse assunto, dá uma olhadinha no canal que tem mais vídeos explicando sobre os 1000 anos. E os mortos sabem alguma coisa, né? Quase a mesma pergunta. Em Eclesiastes 9:5, os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. E em Salmos 146, o verso 4, sai-lhes o espírito, que é o fôlego, né, que está escrito em letra minúscula, espírito é o fôlego, e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Então, tipo, que Deus fala em Gênesis, né, que para o ser humano ser uma alma vivente, precisa misturar o pó da terra mais o fôlego de vida, que é o espírito, que tá falando aqui com E minúsculo, né? Então, juntou o fôlego de vida mais o pó, dá uma alma vivente, igual Adão, Deus fez lá o boneco de barro com Adão e soprou o fôlego de vida em Adão. Então, Adão passou a ser uma alma vivente. Então, quando esse fôlego sai da gente, a gente é só o pó, porque só fica só o boneco de barro. Tanto que os cientistas eles já comprovaram, cientificamente falando, que a gente tem uma alta, mas tem parte da nossa composição genética é feita com barro. Então, o que Deus falou é verdadeiro mesmo. E continuando, então mortos não sabem de coisa nenhuma. Então, se alguém falar, você perdeu o seu parente que você amava tanto, a gente tem um jeito de falar com ele, né? Caso você queira, né? Não cai nessa não, porque daí é espírito maligno, é tipo demônios mesmo, literalmente. São anjos caídos, né? Que são demônios. Então, se você conhece alguém ou pessoas que fala com os mortos, que pode conversar com quem já morreu, parente próximo, teve uma história aí que eu vi na internet, né, que um senhor morreu e tinha vários filhos. Então, um desses filhos era uma mulher e ela era cristã, né, ia pra igreja e tudo. E aí os outros filhos não eram. Mas aí eles pegaram, né, conheci uma pessoa lá que falou que podia falar com o pai deles que tinha morrido para revelar onde que ele tinha guardado o tesouro, que todo mundo sabia que ele tinha guardado um tesouro na fazenda e que ele não tinha contado para ninguém, morreu e ninguém sabia onde estava. E aí esse tal espírito, que não sei quem foi, se for uma mulher ou um homem, mas falou que podia, né, invocar o espírito do pai deles na casa e descobrir onde que estava o tesouro guardado. Então, eles fizeram isso. E, aconteceu o que, né, era para acontecer. Então, esse espírito, né, do mal,
revelou para eles onde estava o tesouro. Então eles acreditaram, porque era a voz do pai, a imagem do pai, tipo, o pai deles todinho ali. E como a menina lá, ela era cristã, perguntou ao pastor, e o pastor disse que não era para ela se envolver porque, né, ela já sabia que era espírito maligno, né? Então ela não quis participar. Então esse espírito do mal pegou e falou um monte de coisa, tipo, mal dela, né? Falando que ela não quis participar, porque não sei o que lá. Falou um monte de coisa ruim da mulher. Os irmãos ficaram tudo com raiva dela. Todos eles, tipo, se afastaram dela. E ainda quando ela foi tentar falar de Deus para eles, né, para explicar a verdade, e aí eles falaram que o pai deles, né, os espíritos lá, tinha dito já que ela ia fazer isso e que era para eles não acreditar, porque não era verdade. E aí pronto, né, como eles viram, e o espírito lá disse que o tesouro estava em tal lugar e tava, então eles acreditaram. Porque eles não conheciam essa verdade da Bíblia. Porque aqui tá falando, né, que na pergunta, na 11, na primeira perguntinha que eu fiz, tava falando que poderia fazer sinais e prodígio, o que falou acontecer. Então, o espírito pegou, apareceu na forma do pai, com a voz do pai, com os trejeitos do pai lá, falou lá e o negócio tava lá mesmo, então eles acreditaram em tudo. Então, a chance deles né, conhecer a verdade, se salvar, não ser enganado, foi tudo pro ralo, porque o espírito enganou eles, fazendo sinais, prodígio, e o que eles falaram se cumpriu. Então, nunca mais essa mulher conseguiu, né, falar da verdade de Deus para eles, porque eles acreditaram mais no espírito, na forma do pai deles, do que na própria irmã. Mesmo falando a verdade. Então, continua. Eclesiastes 9, o verso 6. Os mortos podem voltar à terra para se comunicar com os vivos, que eu acabei de falar agora. Então, o amor, o ódio, a inveja, para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então, que eu estava explicando. Então, quando a pessoa morre, todo e qualquer sentimento apaga, porque a pessoa está morta. Igual quando você está dormindo, você apaga. Você não sabe o que aconteceu durante a noite inteira. Igual eu, quando eu durmo, eu capoto. Mas essa noite, né, tava um som tão alto de madrugada, né, até umas, sei lá, umas 4, 5 horas da manhã por aí. Tava um som super alto que eu não conseguia dormir direito. Então, eu acordei várias vezes, mas durante esse dorme e acorda, eu não sei o que aconteceu. Que é igual você também, quando você dorme, você não sabe o que tá acontecendo. Alguém pode pegar, levantar, ir no banheiro, beber água, comer alguma coisa, voltar a dormir e você nem tchum. Porque você estava dormindo. Uma pessoa que tá morta, a mesma coisa, ela tá dormindo, como disse Jesus, né? Quando Lázaro morreu, já tinha 3 dias lá. E aí, Jesus pegou e disse que ele estava dormindo, que ele ia acordar Lázaro. Aí os discípulos pegaram e falaram, mas se ele tá dormindo, então tá tudo bem, né? Só acordar quando chegar lá. Aí Jesus fala, não, Lázaro morreu. Aí eu vou lá acordar ele, porque ele tá morto. Eu vou ressuscitar ele. E também na casa da menininha lá, que ela tinha morrido. E Jesus disse, não, ela só tá dormindo. Aí os povos falam, você acha que eu não sei quando a pessoa tá morta, não? Aí Jesus falou, vocês podem até conhecer a morte, mas eu conheço a vida. Ah, dá licença. Aí tá, Jesus foi lá, ressuscitou a menininha, né? Então, os mortos, eles não sabem de coisa nenhuma.
Nada, nada, nada. Tanto que quando acontecer a ressurreição, tipo, dos salvos, eles vão acordar do mesmo jeito que foram dormir. Tipo, se eles estavam no hospital. Eita, o celular tá descarregando. Se eles foram no hospital e acabaram, como fala? Morrendo no hospital, eles vão acordar achando, né, que ainda tá no hospital. Mas, e também tem a ressurreição dos ímpios, né, que não vão pro céu. Quando eles acordarem, eles vão acordar do jeito que morreu. Tipo, se eles estavam na guerra, eles vão acordar já doidaço, achando que tá na guerra ainda. No caso deles, eles vão meio que tá, né? Porque o diabo vai, tipo, falar que foi ele que ressuscitou todos eles. E que eles podem, tipo, roubar, né? Como que fala? Conquistar a Nova Jerusalém que desceu do céu, porque eles são mais do que a gente, aí eles vão pegar e vai querer, né, fazer guerra. Então vamos atacar, e aí vai descer o fogo do céu e vai. Então, acordar achando que tava naquela mesma coisa. Então, eles não sabem de coisa alguma. Então, quem morre não sabe de coisa nenhuma, só sabe que morreu. Se morreu engasgado, vai saber que, tipo, ele morreu. A única coisa que ele vai se lembrar quando ressuscitar foi que morreu engasgado com alguma coisa. Então, eles não sabem, tipo, o que aconteceu depois. Ele não sabe se a filha teve filhos, ou, sei lá, virou milionário, ou, sei lá, qualquer coisa. Perdeu tudo, a herança que ele deixou. Não sabe de coisa nenhuma. E em Apocalipse 16, o verso 14, então a quem devemos atribuir os milagres realizados por espíritos que se dizem ser nossos amigos? Então, tem vários filmes de terror que eles falam que eles são espíritos amigos. E eles vão diretamente em quem? Nas crianças, porque os pais dão legalidade para isso. Como dão legalidade? Seja por tudo que é dele, né? Tipo, filme de terror, o pai tá dando legalidade para que o espírito, né, amigo, venha aterrorizar o seu filho durante a noite. Então, eu assistia muito filme de terror quando eu não era batizada, nem tinha aceitado Jesus, nem nada. Então, eu assistia muito filme de terror. A minha filha, ela tinha muito pesadelo e também ela via coisas, né? Ela disse que via um homem super grande, magro, e que tinha uma cartola na cabeça. Ele era todo preto e não aparecia o rosto, né? Era tipo ela sabia que tinha um rosto, né? Mas não via nada. Era só como se fosse um negócio branco, né? A mão também era branca. E o rosto também era branco, mas ela não via rosto. E esse homem era muito magro e tinha uma cartola na cabeça. E ela via esse homem e tinha uma vez também que ela viu um homem na cozinha que tava com um moletom rosa e uma calça preta também de moletom, só que tava de capuz e ela não conseguia ver, e ela disse que ficava observando ela, olhando pra ela. Então ela tinha muito medo. Então, mas só que eu não sabia disso. Aí, quando eu descobri, eu joguei todos os filmes. Olha que eu tinha bastante, eu tinha uma caixa. Não era uma caixinha pequena, não, era uma caixa grande. Tinha muito, que eu assistia muito filme de terror, eu assistia todos que aparecia. Então, a Anabelle assistia todos. Todos os filmes que aparecia, tipo Exorcismo, eu já assisti todos. Então, eu assistia muito. Então, eu não sabia que dava legalidade para que os espíritos, né,
Eles falam que são amigos, mas não são. Então, eles vinham à noite, ou quando eu não estava, ou quando eu estava, tipo, dormindo, para aterrorizar minha filha, quando ela era pequena. E de vez em quando, quando ela tá na minha avó, teve uma vez que ela também já viu esse homem de cartola aí, só que ela já era batizada. Porque ela se batizou com 12 anos, ela se batizou junto comigo. Então, ela disse que via esse homem e que ele ficava, e ele era muito grande, ela disse que era muito, muito grande. E ele ficava assim, com a cartola e olhando para ela, observando, né? Só que ela não via o rosto dele, ela só sabia que estava olhando para ela. E ela estava na cama e ela estava acordada, ela disse. E aí ela via um monte de cruzes, né, em volta flutuando dela, fazendo como se fosse um cerco, né, de proteção. E esse homem, ele não chegava perto. Ele só ficava olhando, porque ele não podia tocar nela nem chegar perto dela, só podia ficar olhando por causa das cruzes que protegia ela. Então, é muito importante, né, que você entenda isso, porque cada coisa que você vê, você tá dando legalidade se você colocar para dentro da sua casa. E se você for no cinema assistir, você também tá dando legalidade, porque você vai chegar já com aquela, tipo como se fosse áurea. Eu não sei explicar direito, que assim, todos nós temos é tipo como se fosse uma áurea, eu não sei dizer. Tem gente que fala que é energia. Então você chega com a energia, vamos colocar a energia carregada. Então quando você chega em casa, é um imprimato no seu filho. Tanto que, tipo, se você vem do trabalho estressado, super com raiva, e você chega em casa, você já dá aquele imprimato em todo mundo da família que tá dentro da sua casa. Então todo mundo fica estressado porque você tá estressado. Então você vem com aquele peso e você entra dentro de casa, você dá esse imprimato em todo mundo que tá lá dentro. Então, se você vem carregado com um filme de terror, você já vem, porque esses filmes de terror, eles estão ligados ao espiritismo. Cada filme de terror que ele é feito, ele é oferecido, né, ao diabo. Para quê? Para quando a pessoa tipo, é oferecido com sangue, tá, gente? Esses negócios rituais que eles fazem é com sangue. Porque é pra pessoa sentir medo na hora que estiver assistindo o filme. Então, cada pessoa que vai traz consigo mesmo um espírito ruim. Por isso que a criança tem pesadelo ou tem visões, né? De alguém observando ela ou tá aterrorizando ela. Porque você traz esse espírito para dentro da sua casa. E se são os dois pais, então é maior ainda. Então, quando eu fiquei sabendo, joguei tudo fora. Tudo que tinha relação com essas coisas, joguei tudo fora. Mas não olhei nem pra trás, eu só peguei e joguei fora. E aí, ela até que parou com esses pesadelos. De vez em quando ela tem, mas é porque ela tem celular e às vezes aparece comercial que tem esses negócios. Então ela acaba vendo sem querer. E algumas vezes eu acho que também ela vem querendo por querer, né? Não sei. Mas eu já expliquei pra ela. Então, ela sabe. Então, é muito importante você saber dessas coisas para evitar. Igual, para cada tipo de pecado, ou pecado, tem um espírito ruim. Porque, imagina, uma terça parte do céu veio para a terra. Você tem noção do quanto que é muito anjo?
É claro que anjo do bem tem muito mais, né? Porque foi só uma terça parte. Então, se você tem 3, você tira um, então no céu tem esse tanto de anjos e na terra só tem um. Só que é uma terça. Então, é muito anjo. Porque se você não consegue contar as estrelas do céu, imagina a infestação que tá nessa terra de anjo, que no caso é demônio, né? Impregnando os seres humanos. Possuindo, né, na verdade. Muitos hoje já até blasfemaram contra o Espírito Santo e já estão sendo demônios encarnados, né? Então, cada pecado que você comete é excitado por algum demônio. Seja traição, seja, tipo, negócio da comida lá, eu disse, mas tem outro nome, é glutonaria, né? A pessoa que come demais, que não tem limites, né? Então, é um demônio também. Masturbação também. Pornografia, gente. Isso daí é muito, muito, muito importante que, assim, quando o ser humano, né, ele vê pornografia, já é, tipo, várias etapas que ele já passou, né, pra chegar na pornografia. Então, já tem vários demôniozinhos, né, da pornografia com esse ser humano. Então, quando ele faz isso, ele dá legalidade para que os demônios façam com a esposa, com os filhos e quem mais estiver na casa. Porque o homem, ele tem a legalidade, só que do homem é tipo como se fosse maior, né? Porque ele é o sacerdote da casa, ele tipo é o patriarca. A mulher também. Só que no caso do homem é um pouco maior a responsabilidade que o homem traz do que a mulher. Porque foi dada ao homem tipo, ele é o cabeça, né, do lar. A esposa é a auxiliadora, então ela ajuda, auxilia a cabeça, né? Tipo, a cabeça tá vendo, a esposa, opa, calma aí, meu filho. Segura para não cair. Mas a responsabilidade sobre o homem é muito maior do que a responsabilidade sobre a mulher. Então, isso daqui não é, tipo, uma coisa ruim pra mulher. Falar, nossa, que ofensivo. A mulher foi rebaixada, o homem foi exaltado. Não. A responsabilidade sobre o homem é muito maior do que sobre a mulher. Então, eu tô de boa. Né? Tem gente que quer ser maior, eu tô de boa. Tá bom assim, porque responsabilidade é muito grande sobre o homem. Mas tudo bem. Então, quando o homem ele começa a ter esse tipo de comportamento, vendo pornografia, então ele traz essa energia carregada de pornografia e quando ele abraça o filho ou a filha assim que chega, depois de ter visto vários filmes de pornografia, o que ele faz com a criança? Então, é meio que fosse um abuso, né? Com o próprio filho. E o que acontece com a criança? Ela começa a agir diferente. Então, ela começa a meio que fazer a mesma coisa. Então, é muito sério. E estudos, né, científicos também já comprovam, e psicologia também, a psicologia comprova isso. Muito sério. Se vocês tiverem um tempinho para pesquisar sobre isso, pesquisem, porque realmente é terrível. Então, a pessoa não tem noção e fica vendo essas coisas, acaba, tipo, acabando com toda a família
E, tipo, a criança, ela nem sabe o porquê tá fazendo isso e acaba fazendo, mas ela não sabe o porquê. Porque o pai deu legalidade para que os demônios abusassem da própria criança. Então, elas começam a fazer aquilo que o pai assiste. Então, ou que o pai faz, né? Se for masturbação, a criança começa a fazer também. E ela nem sabe o porquê. Porque geralmente é um demônio que tá fazendo essas coisas com a criança. E aí a mãe fica, mas ela nunca viu isso, não sei o que, irmão, não sei o que tá acontecendo. Aí leva pro psicólogo, aí o psicólogo vai avaliando, até que chega na origem de todo o problema, o pai, né? Que é viciado e a mulher não sabe, ou não sabia, ou sei lá, descobriu agora, aí vai ter que fazer o tratamento na criança, no pai, né? Se ele quiser, porque quando tá viciado o negócio é feio. E é só por Deus, gente. Já deu 36. Aff, ainda nem fiz o resto das perguntas. Saí do assunto, né? Bom, foi Apocalipse que eu tinha parado, né? Tá, então vamos lá. Então, em quem devemos atribuir os milagres realizados a espíritos que se dizem ser nossos amigos? Eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, que diz Apocalipse 16, 14. E eu vou ter que gravar um outro vídeo. Nossa, gente, eu só fiz 5 perguntinhas e já deu 36 minutos. Eu vou ter que gravar um outro vídeo. Ai, espero que eu não... É que é muito assunto, gente. E cada assunto tá relacionado com pecados, né? Que o ser humano acaba fazendo, ou já fez, né? Então, é importante falar sobre isso, porque é muita gente. Tem muita criança que tá desse jeito e não sabe por quê, mas é o quê? Ou o pai ou a mãe que tá fazendo isso, ou pior, os dois, né? Porque tem muito casal que assiste filme pornô junto. E pior ainda, tem casal que coloca os filhos para assistir pornografia juntos. Então as crianças ficam tudo, né? Possuída, né? Essa é a palavra certa. Porque assim, tem vários tipos de possessão. Tem a possessão que você vê que a pessoa tá possuída mesmo, né? Que tá se contorcendo, tipo exorcista. E tem a possessão de Judas, né? Que Judas, tipo, você olhava pra ele, você não dizia nada, mas ele tava possuído. E também tinha a possessão de Simão Pedro, né? Que até Jesus fala, sai daqui, Satanás, uma coisa assim. Conversando lá com eles. Então, tem pessoas que já estão possuídas, mas a gente não consegue perceber. Tanto que os 12, né, no caso 11, eles não perceberam, né? Tanto no caso de Judas, quanto no caso de Simão Pedro. Que, no caso, Judas era ladrão. Então, ele já tinha um demônio que chamou outros demônios até que chegasse ao ponto do próprio Satanás pegar e tomar posse dele. Então, e ele traiu Jesus e acabou, né, matando Jesus. E também o de Simão Pedro, que negou Jesus, né? Não foi nessa parte que ele tinha negado, mas ele já tinha... Foi antes... Bom, agora eu não tô lembrando qual foi, tipo, a hora exata. Mas eu lembro que
eles estavam reunidos e Jesus fala que, né, ele orou, né, por Simão Pedro, porque o diabo tava, tipo, reclamando como se ele fosse dele. Agora, né, a gente não sabe, porque assim, Simão Pedro ele era sanguíneo, né? Quem não sabe, dá uma pesquisadinha aí no YouTube. Mas ele era sanguíneo, então ele era muito, tipo, na hora, ele queria ser o melhor e tudo, tipo, muito agitado, não sei o quê. E ele sempre queria ser o melhor, gente. E aí, né, o diabo já vendo isso, já foi já dando o seu jeitinho, até que negou Jesus. Mas só que antes disso foi que ele tinha sido possuído e ninguém percebeu. Tanto que também na sinagoga teve um possesso que estava dentro da sinagoga e ninguém tinha percebido. Até que Jesus pegou e entrou lá, começou a falar, né, pregar. E aí o endemoniado dentro da igreja e se manifestou a Jesus, porque, né, era Deus. No caso é Deus. Se manifestou lá. E aí Jesus expulsou o demônio e o homem caiu ali nos braços de Jesus. Então, tem vários tipos de possessão que a pessoa não percebe. É possesso dentro da igreja, possesso com Deus, né? Porque os 12, tinha 2 que estavam possuídos já, né? E um, né, foi possuída pelo próprio diabo, né? Os outros foram demônio mesmo. Mas o Judas foi possuído pelo próprio diabo. E Simão Pedro, na hora que Jesus deu aquela repreenda nele lá, que um de vós era o diabo, que tava falando, no Simão Pedro, né? Ele foi repreendido. E o próprio diabo tava falando, né? Com Jesus lá. Então, tem que tomar cuidado, gente. Cada coisa, que assim, a possessão, ela acontece em várias etapas. Eu não sei se eu gravei o vídeo já, mas eu tenho um material aí que eu acho que eu vou gravar. As etapas para a possessão de Judas, que é muito importante e começa com coisas simples, até que se torna algo muito, no caso, né, lago de fogo, porque Judas já foi direto. Ele vai morrer e vai ficar morto, só vai ressuscitar. Ah, não, Judas, ele vai ressuscitar na ressurreição especial só para ver Jesus voltando. E para você também que não sabe sobre a ressurreição especial, dá uma olhadinha no canal que já tem coisa lá. E é bíblico, tá? Não estou falando besteira, né? Está em Daniel e também em Apocalipse. Então, dá uma olhadinha no canal que tem bastante conteúdo interessante. E eu já vou parar por aqui. Eu vou gravar o outro vídeo, porque já deu 43 minutos. Mas todos esses negócios de espiritismo está envolvido possessões, porque os demônios, eles querem possuir o seu corpo. Eles querem sua alma mesmo, né? É tipo você inteiro. Porque eles não querem ir pro Lago de Fogo sozinho. Então ele quer arrastar o mesmo jeito que ele fez lá no céu. Arrastou a terça parte, pois ele quer arrastar aqui em geral para ir pro Lago de Fogo com eles. Então, se você não quer fazer parte desse arrastão, então sai fora. Aceita logo Jesus, né? E segue com Jesus, porque ele já venceu. E você já tem a sua medalha de vencedor. Então, coloque no peito e ande com ela no seu peito, porque você já é mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Essa é a mensagem de hoje. Até daqui a pouco que eu vou gravar outro vídeo. Então, um beijo pra vocês e até a próxima.